Em nome de Jesus. Amados, nessa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor, como nós sempre temos aproveitado cada mês deste ano, trabalhando a ideia de construção. Hoje nós vamos falar a vaidade dos nossos esforços sem Deus. Está no Salmo de número 127, está projetado aí, nós vamos ler todos juntos em uma só voz. Nós vamos falar hoje sobre esse salmo, inscrito pelo grande rei Salomão, o homem conhecido como uma das pessoas mais intelectuais que passou na terra, alguém que tem para nos ensinar lições importantes sobre a nossa vida com Deus. O texto, como eu já disse, se encontra no Salmo de número 127, vamos ler dois versículos, o 1 e o 2, juntos em uma só voz. Creio que está dando para ler aí, não está? Está dando para ler? Vamos lá juntos? Se não... Amém, queridos? Amados, como foi proposto, o tema da mensagem fala sobre vaidade. E o que é a vaidade dos nossos esforços sem Deus? Nós corremos o risco, e é um risco eminente e proeminente, de nós acharmos que nós somos capazes de resolvermos tudo. Na vida, nós corremos o risco de achar que nós temos a capacidade de resolver coisas que não estão ao nosso alcance, na nossa alçada de como resolver. E o que é a vaidade? Como está escrito aí, a vaidade é a qualidade daquilo que é vão, daquilo que é vazio, firmado sobre a aparência, a pessoa achar que ela é capaz, que ela não precisa de pessoas, ou até mesmo do próprio Deus. É interessante, queridos, que muitos têm feito esforços vãos. Por que nós muitas vezes temos feito esforços em vão? Está escrito aqui embaixo, não deu para, eu coloquei em amarelo, não ficou legal. Muitos têm feito os esforços em vão. Por que muitos têm feito os esforços em vão? Exatamente, queridos, porque às vezes nós estamos trabalhando em algo inútil. Eu vou repetir novamente o que eu disse hoje pela manhã. Nós, quando morremos, só temos ou só deixamos três coisas. A nossa vida se resume, como todos aqui que estavam pela manhã ouviram, nós somos resumidos na data de nascimento, num traço que divide a data de nascimento com a data de morte. Ou muitos de nós nem teremos um traço, apenas um espaço. A nossa vida se resume a isso. E às vezes, queridos, nós corremos tanto, às vezes nós brigamos tanto, às vezes nós perdemos tanto tempo com coisas tão supérfluas, enquanto aquilo que realmente tem valor, aquilo que devemos valorizar, aquilo que devemos dedicar a nossa atenção, nós desperdiçamos tempo, muitas vezes com coisas vãs. E a ideia da vaidade é achar que nós somos capazes o suficiente para não depender de outras pessoas. Mais do que isso, a vaidade muitas vezes tomada em nossa vida, ela nos leva a achar que nós somos independentes de Deus. Enquanto muitas vezes a vida vai nos mostrar
que nós sozinhos não somos ninguém. Diante dessa semana, a qual, segundo o relato de Marquinho, vou pegar a estatística dele, essa semana foram 10 aqui na cidade. Quantas famílias enlutadas? Quantas vidas foram embora? Quantos traços foram escritos em lápides no cemitério da cidade? Eu li uma reportagem agora à tarde, antes de vir para a igreja, poucos minutos antes de vir para a igreja, sobre a situação do nosso cemitério. A reportagem dizia que algumas ossadas estão ficando expostas porque estão colocando mortos em cima de mortos, e quando estão cavando para colocar os outros mortos, os que estão já enterrados estão sendo descobertos. E isso só nos mostra uma coisa, queridos, que às vezes nós achamos que porque nós temos uma camisa, porque nós temos um carro, porque nós temos uma casa, que nós temos isso, que nós temos aquilo, com o passar do tempo nós vamos perceber que nós não temos nada. Como Salomão disse em seus escritos, na verdade tudo é vaidade. E às vezes nós estamos perdendo o que realmente tem valor, e Salomão nos ensina algumas lições e algumas aplicações a este texto, porque o texto é muito claro dizendo: se não for o Senhor o construtor da casa. A primeira aplicação que eu queria meditar com você nessa noite é a edificação da casa. Quando Salomão escreve este texto, ele diz: se Deus não construir a casa, em vão trabalha os que nela constroem. Ele está dizendo, e aí a gente pode pensar: que casa é essa? É a minha casa? É a igreja? É a nossa vida? Nós podemos aplicar a essas 3 referências. A primeira referência que eu quero dizer é: quem está dirigindo a sua vida? Quem é o Senhor da sua casa? Na sua casa, quem manda nela? Porque hoje nós vivemos um tempo da briga, da confusão, da diferença de gênero. Nós vivemos hoje com a ideia de que a mulher tem que mandar na casa. Não. E aí outros dizem que quem tem que mandar na casa é o homem. E em algumas casas não é nem a mulher e nem é o homem. Quem manda na casa são os filhos. Vou dar só um exemplo quando o filho manda na casa. Vai no supermercado, chega no supermercado, o filho diz: eu quero Kinder Ovo. A mãe diz: não tem como comprar. Ele bate o pé, começa a espernear, e ele: não, para, toma. Afinal, quando o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, o texto está dizendo para mim e para você: na nossa casa, quem deve mandar é o Senhor. Na minha vida, quem manda? E nós corremos um risco grave, nós corremos um sério risco. E que risco é esse, pastor? De achar que nós somos donos de nós mesmos. Vai aonde? Não interessa. Fazer o quê? Não importa. Está onde? Estou aqui. E aí às vezes nós falamos assim: quer saber demais? Quer mandar na minha vida? Quer regular aonde eu estou? Fazendo o que eu estou sabendo o que eu estou fazendo? E aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã: na verdade quem deve coordenar a minha vida sou eu mesmo? É você mesmo? Quem deve dirigir a sua vida? O texto está dizendo: se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalhos que nela constrói. Ele está dizendo para mim e para você: se Deus não estiver na direção da minha vida, não adianta eu ter uma família estruturada,
estruturada, não adianta eu ter uma casa bonita, o carro na garagem, se Deus não for o Senhor da minha vida, certamente também não será o Senhor da minha casa, certamente não será o Senhor dessa igreja, se eu sou parte dela, ou de onde você vai, em qual igreja você está participando, não importa, se Deus não fizer parte, e se Ele não for a primazia, se Ele não for o primeiro, se Ele não for aquele que dirige, se Ele não estiver na condução, se Ele não estiver na direção, em vão estaremos trabalhando. E Ele é claro, Ele é muito simples. Ele diz, em vão vai ser você acordar cedo para ir trabalhar, tentar construir, tentar ganhar, porque se Deus não tiver na direção, sabe o que vai acontecer, queridos? Você vai ganhar, e sabe, você ganha e perde. Hoje na hora do almoço a gente estava conversando sobre isso, e muitas vezes nós desvalorizamos o que Deus nos dá. Tem uma coisa que Deus escolhe por mim e por você, que ninguém pode escolher, é a nossa família. Foi Deus que te deu ela, foi Deus que te presenteou com a sua família. Ela pode ser diferente, ela pode ter arranca-rabo, briga, ela pode ter indiferença, ela pode ter união, ela pode ter o que for, mas a sua família é sua. Outra pessoa no meio dela não se sente bem, mas você se sente. E sabe muitas vezes o que nós temos feito com a nossa família? Ao invés de colocar o construtor dentro dela para abençoar, continuar crescendo, nós estamos amaldiçoando. Quando, pastor? Quando nós desvalorizamos, preferimos estar com os outros do que com os de casa. Quando nós investimos mais nos de fora do que nos de dentro. E às vezes, queridos, sabe o que me chama a atenção? É que Deus tem nos dado tantas bênçãos, e nós muitas vezes temos desperdiçado. Esse texto está dizendo, se Deus não construir, se Deus não estiver na construção, amados, existe uma coisa interessante. Para construir um projeto, demora meses. Precisa de um engenheiro para fazer os traços, um chefe de obra para ir marcar a obra, fazer a base, e construindo, demora meses, ou talvez um ano, mas para destruir, basta um botão. Sabe o que é interessante? Que só tem uma coisa, que nem botão, nem homem e ninguém pode destruir: a construção que Deus constrói. Por isso que o texto nos referencia, que se Deus é o construtor, ou está na construção da sua vida, da sua casa, dos seus negócios, do seu sonho, sua família, do que quer que você tenha, se Deus está construindo, nada e ninguém pode destruir. O problema é que muitas vezes, como eu disse no início, somos vaidosos demais, e muitas vezes nós queremos dividir o trono com Deus. Nós não podemos e nem temos capacidade de dividir o trono com Deus. O que nós precisamos fazer é de colocar na mão de Deus a direção da construção do que nós temos. Quero te dizer nessa noite que talvez você tenha um sonho, que talvez Deus te trouxe aqui porque você está cabisbaixo, triste, desanimado, achando que não está dando certo, tem algo faltando, e você tem lutado, você tem trabalhado, você tem buscado meios para tentar vencer, e tem percebido que talvez as coisas têm se perdido, entra e sai. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus: chame Deus para ser o construtor deste sonho, chame Deus para estar na direção da sua vida, convide o Senhor para dirigir os seus projetos, aquilo que você tem almejado.
Ele fará, porque todo aquele que por Ele clama, Ele atende. Deus está em que lugar na sua vida? Primeiro, segundo, terceiro, em que lugar Ele deve estar? Não tenha dúvida. Deus precisa estar em primeiro lugar. Eu disse isso pela manhã e vou repetir novamente. Eu falei que ia falar isso agora. Quantas pessoas têm mansões aqui na terra? Torneira de ouro, pias lindas, banheiro com hidromassagem. Agora na era da informatização, você chega em casa, a famosa Alexa, diga: Alexa, liga as luzes, pum, liga a luz, liga o som baixinho, volume tal, o som liga, tal música, ela vai e bota na música. Casas luxuosas aqui na terra, mas são no céu ou com Deus espiritualmente sem teto. O que adianta você construir algo na terra sem ter nada no céu? E é interessante, queridos, porque a dinâmica da vida é esta. Priorizamos muito o que é passageiro, a vida é passageira aqui na terra, mas a eternidade é para sempre. É isso que muitas vezes nós precisamos parar e pensar, o que nós temos edificado na nossa vida. E a pergunta que eu quero terminar dizendo para você ainda sobre este ponto: amados, o que você tem construído tem sido para a terra ou para o céu? Tem sido para a passagem ou para a eternidade? É algo que certamente Deus te trouxe aqui para você pensar nisso. E em segundo lugar, o texto diz que além de ser inútil edificar qualquer coisa sem Deus, é inútil também ter algo guardado que não seja o Senhor o guarda. O texto diz que em vão trabalha os sentinelas, se o Senhor não for quem guarda aqueles que estão sendo guardados. Amados, estamos vivendo um tempo agora da autotecnologia. Nós vivemos agora um tempo em que até, graças a Deus, até os roubos de banco deu uma parada. Amém, irmãos? Quem passou, sabe o que eu estou falando, né? Por quê, queridos? Porque agora a tecnologia ela é algo extraordinário. Alarmes, sensores, câmeras, tudo feito para guardar algo de valor. Mas tudo isso tem algo em comum. Todos esses equipamentos correm o risco de dar uma pane e falhar. Às vezes, nós confiamos nas câmeras da nossa casa. Às vezes, tem pessoas que confiam no seu revólver, na sua pistola, na sua espingarda. Se chegar aqui em casa, eu tenho aqui, tá cheio de bala. Mas é interessante que até o revólver, até a pistola falha uma hora. Mas tem uma coisa que não falha, queridos: o Senhor. Às vezes, tem pessoas que não entendem por que o revólver mascou, por que a faca não pegou. Essa semana eu ouvi, acho que foi a irmã de Nova falando, que o garfo bateu e não entrou. Ele sabe o que eu estou falando. O garfo bateu e não entrou. Sabe por quê, queridos? Quem estava guardando? O Senhor de Israel. É inútil, queridos, confiar. O Salmo de número 20 diz: alguns confiam em carros e cavalos. E o Salmo vai dizer assim: mas você, mas eu, nós devemos confiar no Senhor, porque é Ele que nos guarda, é Ele que não dorme, é Ele que não perde batalha, é Ele que não falha, é Ele que quando a pistola masca, Ele está dizendo não é para sair. É quando alguém quer esfaquear e diz não é para atingir, quando alguém quer te fazer o mal, quando alguém quer trair você, quando alguém está definindo palavras para te prejudicar, e ele diz não, contra este não, porque é eu que guardo. Queridos, às vezes falta em nós confiarmos mais em Deus, depositar mais em Deus a nossa guarda do que no que nós temos.
E o perigo da vaidade, sabe por quê? Porque a vaidade faz muitas vezes nós confiarmos naquilo que nós temos e nos esquecemos daquilo que nós não vemos, mas está presente ao nosso redor. Vou dar um exemplo. Quando você veio aqui para a igreja hoje, só para te atingir, estava 11 mil. A Bíblia diz: 10 mil caiu à tua direita e à tua esquerda caíram 1000 e você não. Por quê? Porque o Senhor estava te guardando. Amados, o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel te protege. E sabe uma coisa que me chama a atenção é que se tem um princípio em Deus, é que Ele guarda quem confia nele. E quem não confia, Ele guarda também. Mas tem um princípio: Deus faz mais por aqueles que a Ele colocam a direção da sua vida. Apocalipse 3:20 diz que Deus está batendo na porta. E Ele não entra sem que o dono ou quem está por dentro abra a porta e diga: pode entrar. Da mesma forma é a guarnição de Deus. Nós temos aqui na cidade, né, uma guarnição militar, uma guarnição da GCM. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você só confiar só na guarda municipal e só na polícia militar ou civil da cidade, você está perdido, porque eles não conseguem guardar a cidade inteira. Mas a Bíblia diz que o Senhor está nos 4 cantos dessa cidade guardando a quem Ele tem apreço e amor, inclusive você. Às vezes, queridos, falta em nós a audácia de dizer: Senhor, me guarda, Senhor, me guia, Senhor, me protege, Senhor, esteja comigo. Estamos sempre correndo o risco de confiar demasiadamente em nossa própria segurança, ao invés de colocar a segurança das nossas vidas em Deus. Por que é inútil? E a Bíblia diz: guardar a cidade. O texto é bem claro. O texto diz: se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será aquele que aguarda. Por quê? Até a guarnição dos guardas, da polícia, eles estão debaixo da autoridade de Deus. Se eles não estiverem debaixo da autoridade de Deus, Deus ainda vai estar acima deles. Sabe por quê, queridos? Porque só tem um que pode te guardar e nos guardar: Deus, o Senhor. Então, não deixe a vaidade tomar o seu coração, não deixe a vaidade tomar a sua vida, porque muitas vezes nós esquecemos de Deus. E aí eu te faço uma pergunta: às vezes nós estamos desguarnecidos da proteção dos homens, e tem uma coisa que me chama a atenção, queridos. Por que Deus diz: se o Senhor não estiver guardando, em vão trabalho que nelas em vão guarda os sentinelas? Porque existe um princípio: só Deus. Você pode repetir comigo? Só Deus pode me guardar. Fale para quem está do seu lado: de te guardar do mal. Tem coisas que acontecem, queridos, que nós não estamos vendo, mas Deus está guardando. Você não sabe, você não entende, mas Deus está lá dizendo: sou eu que tenho te guardado. Para finalizar, queridos, a palavra de Deus diz, em terceiro lugar, que todos nós, em algum momento da nossa vida, teremos o fruto do nosso trabalho. Por isso nós precisamos aprender uma coisa: é preciso tomar cuidado com aquilo que nós temos
investido. Porque tudo aquilo que nós trabalhamos, nós receberemos o salário. A Bíblia diz que, primeiramente, o pecado tem o seu salário. Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é mas existe um salário que vem de Deus, que é a vida eterna. Às vezes, queridos, nós nos perdemos na vida. E eu quero atentar para esta parte do texto, porque o texto, eu quero chamar a sua atenção, porque ele diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. É o Senhor que concede o sono àqueles que o amam. Queridos, preste atenção numa coisa. Tem muita gente que é trabalhota. Sabe o que é isso? Essa palavra acho que nem existe. Trabalhota. Está ali, eu coloquei ali. Pessoas que idolatram o trabalho. Tem pessoas que trabalham, que vivem por trabalho, que conquista, que ganha, que vence, que alcança, que chega, sonha, ganha mais, e o prazer está no trabalho. Tem algum problema ter o prazer no trabalho, sim ou não? Não. Pastor, onde está o problema? Onde está a problemática disso aí? Em você amar mais o trabalho do que estar com aquilo que Deus te deu para você amar. A Bíblia diz que não é para você amar o seu trabalho, é para você usar o trabalho para ganhar o seu pão. A Bíblia diz que é para você amar a sua família, para você amar os seus amigos. Tem pessoas, queridos, que não tem prazer em estar em família. Tem pessoas que dizem assim: ó, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um almoço. Essa semana eu estava na casa da irmã Nova, ela disse: ó, eu fiz um biscoito, estava todo mundo sentado lá, e daqui a pouco fizeram um café, fizeram outro. Queridos, o prazer está nisso. Mas tem gente que está ali, diz: ah, não vejo a hora, me dê logo, me dê o café, me dê o chimango, me dê o pão, me dê a carne aqui, eu vou comer, come com pressa, e bebe, e volta para trabalhar, porque o trabalho é o que te motiva, o trabalho é o que te anima, o trabalho é o que te alegra, e acontece o quê? Morre, e deixa tudo aí. E eu vou dizer uma coisa, queridos, já disse isso aqui, tem que repetir. Quantas pessoas, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, que talvez seja isso que Deus te trouxe aqui para você ouvir. Quantas pessoas talvez estejam trabalhando, vivendo por trabalho, perde alguém, morreu, só que não teve tempo para chegar e fazer aquele carinho, não teve aquele tempo para dizer: olha, eu te amo, não teve o tempo para pegar na mão e falar assim: vamos dar uma volta, vamos ali tomar um sorvete, vamos ali na praça dar um sorriso, vamos brincar, vamos se divertir, vamos nos alegrar. Não tem tempo. E aí quando está no caixão, chega chorando, diz: eu te amo, não vai, ah, eu queria você de novo aqui, é isso, é aquilo. Por que está assim? Porque perdeu a oportunidade, e quando teve, abraçou mais o trabalho. E o texto diz que é inútil trabalhar sem amar, trabalhar sem valorizar o que realmente tem valor. Amados, o texto não está dizendo para você ficar em casa esperando o salário cair no seu bolso. O texto não está dizendo para você ficar tranquilo. O texto está dizendo que você e eu precisamos trabalhar. Só que o trabalho não pode ser o seu senhor. Você não pode ser dominado pelo seu trabalho. Tem pessoas, queridos, que não vivem. Tem pessoas que só trabalham, vegeta. Isso mesmo, vegeta, porque acha que o trabalho é a vida. Não, a vida não é isso.
A vida, ela se resume muitas vezes naqueles detalhes, sabe, naquele sorriso, sabe, naquele abraço. Agora está podendo, né? A gente está podendo voltar a abraçar. Os de casa, pelo menos a gente pode já começar a abraçar. Daquele abraço gostoso, daquele cheiro gostoso. Olha no olho e diz: eu te amo. Vamos ali, fazer o quê? Eu não tenho. Vamos comprar uma bala, vamos chupar a bala junto e vamos prosear, vamos resenhar, vamos brincar. Só que às vezes nós não temos tempo para isso, sabe por quê? Porque o trabalho está tomando o nosso tempo, o trabalho está tomando a nossa vida, e às vezes, queridos, a nossa família está indo embora, a família precisa do trabalho, todos precisam de trabalho, mas o trabalho muitas vezes tem matado famílias, porque o marido diz assim: mulher, vamos dar uma volta. Não, quero não, tenho que trabalhar. Aí a mulher diz, o marido disse: mulher, vamos trabalhar, vamos dar uma volta. A mulher sempre vai, mas quando diz para o marido, a mulher não diz marido, ela diz amor. Que a mulher sabe, amor, vamos dar uma volta. Que tal comer uma pizza? Tomar um açaí? Vamos ali na praça, amor. Não, não posso, eu não consigo, eu tenho isso, eu tenho. Amados, você tem que pagar a sua conta, sim ou não? Tem que pagar a sua conta. Mas às vezes a conta mata a casa. A conta, o trabalho mata o relacionamento. Casamentos destruídos, sabe por quê? Porque nós não sabemos fazer assim, ó. Pausa trabalho, pausa problemas. Família, agora é nosso. O trabalho muitas vezes tem matado famílias. O compromisso demasiado muitas vezes tem anulado relacionamentos. Muitas vezes nós temos visto famílias se desvanecer exatamente porque só vive do trabalho. Agora, tem uma coisa que a gente pode entender, e isso é importante. Nós temos que trabalhar duro. Quando é para trabalhar, é para trabalhar. Mas nós precisamos aprender uma coisa. Às vezes nós trabalhamos e não conseguimos pagar o que queríamos pagar. Fazemos exames e não conseguimos resolver o nosso problema de saúde. Vamos no salão, vamos nos locais de beleza, fazemos tudo o que preciso, mas não ficamos como gostaríamos de ficar. Sabe por quê, queridos? Tem coisas que por mais que façamos, se Deus não fizer, não adianta fazer. Quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus já fez muito por mim e por você. E esta frase resume tudo o que eu disse aqui nessa noite. Vamos ler? Não importa. Adianta você trabalhar cedo se Deus... Adianta você acordar cedo para fazer algo que Deus não aprova, que Deus não está no negócio, em vão. Adianta você investir em algo que Deus está dizendo, não invista, não entre nisso. Aqui para nós, irmãos, em quantas roubadas nós já não entramos, porque nós entramos sozinhos, quando Deus disse assim: nisso eu não entro, nessa eu não vou, aí eu não ponho os pés, nisso não é para você, e nós entramos porque somos teimosos, quebramos a cara. Sabe o que é isso? Resultado de um trabalho em vão. Quantas vezes nós temos trabalhado em vão, queridos, enquanto Deus está dizendo assim: trabalhe certo, trabalhe com aquilo que eu estou apoiando, naquilo que eu coloco a mão prospera. Deus diz isso.
Quando Deus está no negócio, meu irmão, minha irmã, às vezes nós não precisamos nem fazer muito esforço. Ele vai na frente e faz em nosso lugar. Às vezes fazemos esforço demasiado, porque Deus não está no negócio, queridos. E tem um princípio da palavra de Deus que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Às vezes fazemos demais para os homens e nos esquecemos de fazer para Deus. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para te dizer que é tempo de reavaliar aquilo que você tem feito. Que é tempo de você colocar na balança de Deus e ver para quem você tem mais feito. Para você, para os seus desejos, para as pessoas, ou você tem feito segundo a vontade de Deus, do jeito de Deus, como Deus quer. Feche seus olhos. Pare e pense agora. Resuma essa semana, não resuma a sua vida não, mas resuma essa semana, o que você fez para Deus. Resuma essa semana, ou talvez este fim de semana, sexta noite, ontem o dia todo e hoje o dia todo, o que você fez de acordo com a vontade de Deus? Você fez mais para você? Ou você fez segundo a vontade de Deus para você? Você trabalhou mais para você? Você viveu mais para você? E o que você fez para Deus? Saiba de uma coisa: para Deus muitas vezes não precisamos entregar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Caminhamos por quem? Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Olha o que diz a canção: tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. O que tem para mim? Novo amanhã. O que tem para você? Preparado para mim. Quem prepara esse amanhã para mim e para você? Preparado para mim. Digamos: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. O que diz? Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Você pode dizer para Ele nessa noite: Jesus, eu estou aqui. Eis-me aqui. Diga para Ele nessa noite: eu estou aqui, Jesus. Jesus, eis-me aqui.
Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Que a nossa vida possa ser despida de toda vaidade, Pai. Que nós possamos ter, ó Deus, uma clareza daquilo que nós estamos investindo, que não é para ser investido nada. Que possamos ser dirigidos, meu Pai, tanto os nossos passos, quanto os nossos pensamentos e desejos, pela vontade do Senhor. Pai, muito obrigado por mais esse dia, por esta palavra, Senhor, que foi ministrada ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dirigir tudo aquilo que nós vamos fazer, inclusive naquilo que nós temos que decidir. Que a nossa vida, Senhor, não seja pautada por aquilo que nós temos, por aquilo que nós almejamos, por aquilo, ó Deus, que nós queremos ter, mas que possamos ser, ó Deus, dirigidos por aquilo que o Senhor quer, por aquilo que o Senhor é. Seja, Senhor, o nosso guarda. Proteja-nos, Senhor, de todo mal. Proteja-nos, Senhor, do coração mau. Proteja-nos, Senhor, da língua má. Proteja-nos, Senhor, daqueles que têm tramado contra nós. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que nós venhamos a fazer, que seja com... Oh Deus, que a nossa casa, que tudo que nós venhamos a construir, que o Senhor seja o construtor, que nós sejamos apenas colaboradores e coajudadores do Senhor, mas que o Senhor esteja em primeiro lugar, que o Senhor esteja na frente de tudo, Deus, inclusive, Pai, da nossa vida, desta igreja, de tudo que nós temos, da nossa casa, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, toma a direção de cada vida que está aqui nesta noite, daqueles que estão em casa nos acompanhando. Abençoa, Pai, porque só o Senhor tem a bênção que nós precisamos. Proteja-nos, Senhor, porque só o Senhor pode nos proteger. Guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas, e abençoa-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amados, muito obrigado mais uma vez por você ter estado conosco aqui. Espero que você que está aqui pela primeira, pela segunda, ou por tantas as vezes que você veio aqui, que você tenha gostado, que você volte mais vezes. Muito obrigado a todos que estão nos visitando. Depois chegou um rapaz ali, obrigado, querido, pela sua presença. Deus abençoe em nome de Jesus. A todos que estão conosco, a todos que foram apresentados, a você que está em casa, muito obrigado pela sua presença também. Amado,